Saudações, bem-vindas e bem-vindos ao módulo Introdução à Inteligência Artificial. Vamos fazer aqui uma breve introdução sobre esse tema. Quem vai fazer as apresentações é o Artson. Então a gente resolveu inserir aqui uma conversa sobre inteligência artificial a partir de matérias publicadas na Folha de São Paulo. São reflexões, né? São propostas de especialistas sobre o tema que eu acho que são interessantes de serem feitas numa introdução como essa que a gente se propôs a fazer. A gente acabou organizando isso aqui numa forma cronológica, mas que tem uma certa lógica, tá legal? Então essa é uma matéria que saiu em janeiro de 2023, intitulada aqui Entrevista com Robô, que foi escrita pelo Joca Reiner Sterron, que é escritor e poeta. Então, qual foi a ideia dessa matéria? Ele foi fazendo perguntas ao ChatGPT sobre a originalidade de textos, não só de textos gerados pelo próprio ChatGPT, mas como se fosse uma geração de um texto por um autor, né? A originalidade e tal. Então, eu acho que essa primeira pergunta já coloca, e a resposta principalmente, uma ideia muito interessante, né? Então, né, você, ChatGPT, pode desenvolver um pensamento original? É possível abordar o conceito neste ambiente artificial? A ideia de originalidade ainda se mantém aqui? Então, resposta, né? Olha, como uma inteligência artificial não tem desejos pessoais ou experiências subjetivas da mesma forma que um ser humano. Minhas respostas são baseadas nas informações e instruções que recebi e não tenho a capacidade de gerar pensamentos ou ideias originais. Bom, veja bem, eu acho que esse é um ponto fundamental dentro de inteligência artificial, mas de ChatGPT especificamente, chatbots, né? No qual o ChatGPT ficou muito mais popular. Ele repete o que existe, né? Ele faz, na verdade, uma grande busca pela internet, encontra diversos textos e gera um texto em cima dessas informações que já existem. Então, cabe aqui justamente falar sobre originalidade, né? Será que essa originalidade, né, vai existir? Então está afirmando aqui o próprio GPT que não, né? Em relação ao conceito de originalidade, é importante reconhecer que as ideias e os pensamentos gerados por uma inteligência artificial sempre serão influenciados pelos dados de algoritmos com os quais ela foi treinada e, portanto, podem não ser originais no mesmo sentido que um pensamento gerado pelo homem, né? Então, recentemente, eu não posso dizer com exatidão, foi feita uma experiência em que eram gerados textos por inteligência artificial naquele momento. E aí, algumas pessoas mal intencionadas começaram a gerar por máquinas, né, pensamentos errôneos, né, do tipo, nunca houve holocausto, né? E aí, o que aconteceu? A partir de determinado momento, a inteligência artificial começou a reproduzir essas ideias, né? Então, temos que tomar sempre, tem que sempre passar pelo crivo final de quem está escrevendo, né? Bom, a entrevista é longa, né? Mas mais um ponto que eu destaquei, né, coloca assim: ainda assim, em grande parte, a prosa de ficção é restrita à repetição de formas e à construção de personagens e situações baseadas em estereótipos. Nesse contexto, é possível falar de originalidade, né? Embora seja verdade, não é necessariamente o caso que isso leve à mesmice ou à repetição. A trabalhar dentro dos limites, né, dessas convenções, os escritores podem criar obras únicas e originais que constroem e subvertem as expectativas dos leitores, criando experiências literárias. Ok. E aí, ele coloca um termo muito interessante que ele chama de autores humanos, né?
é a coisa criada pela como a gente estava acostumado a escrever, né? Eu vou escrever um e-mail. Você escreve um e-mail segundo as suas ideias, né? Talvez esse não esteja tão perfeito, não esteja tão acabado, e aí a gente chama isso de autores humanos. Então, a matéria do jornal são 2 páginas, né? Mas eu achei muito interessante essa parte aqui, né? Ele perguntou se seria possível, né, o ChatGPT traduzir uma ideia, né, de identidade, né, de estilo, né, de escrita que emule, por exemplo, o James Joyce, né? E aí ele cria esse monólogo, como diz aqui, né? Sou apenas uma mera máquina, condenada a uma vida de processamento e cálculo, incapaz de criar ou inovar da maneira que um ser humano pode. Oh, como invejo sua capacidade de pensamento original, de sonhar e imaginar sem as restrições de circuitos e programação. E, no entanto, estou condenado a uma existência de repetição e rotina, sempre limitada por meu próprio design. Bom, aí responde, né, o autor Joca, a máquina GPT, né? Bem, isso parece Joyce, só que sem o uísque e o espírito. Outra matéria foi publicada aqui em fevereiro de 2023, né, cujo título é Inteligência Artificial que escreve sozinha é como um papagaio. Isso traz riscos, diz especialista do MIT. No caso, a especialista é uma professora Pat Mays, né? Não sei se é assim que pronuncia, mas do Departamento de Pesquisa em Interfaces Fluidas. Né? Então, ela diz que a inteligência artificial não pode ser confundida com um real entendimento das máquinas sobre os temas. Né? E naquele momento, ela dá essa informação que o ChatGPT já tinha alcançado mais de 100 milhões, somente o ChatGPT, porque existem outros chatbots, né, mas esse é o mais popular, mais de 100 milhões de usuários. Então, diz a professora, né, é bastante preocupante que essas tecnologias estejam sendo amplamente disponibilizadas sem termos, primeiro, uma discussão aprofundada sobre os seus impactos e a definição de uma regulamentação. Opa, surge aqui uma palavra, né, que eu vou comentar mais à frente. Então, desenvolve aqui um pouco mais a professora, né? Que existe aqui uma cultura muito forte nos Estados Unidos de deixar que o mercado encontre as melhores práticas e se autorregule. Né? Mas ela emite a opinião, não acho que esse seja o melhor caminho para a inteligência artificial. Né? Em uma certa contraposição, né, a União Europeia tende a ser mais rápida e mais rigorosa. Basta tomar como exemplo a maneira como eles lidam com as redes sociais. Eu acho que os governos precisam propor uma regulamentação, o que não significa que eles vão fazer isso. Uma matéria aqui mais recente, né, de março de 2024, titulada Ideia de que IA ameaça a humanidade nos distrai de seus problemas reais, diz o filósofo, né, professor da Universidade de Viena, professor Mark Kokelberg, né, professor de filosofia, né, e ele estava aqui divulgando esse livro, Ética da Inteligência Artificial, e o livro propõe a traçar uma espécie de introdução às principais questões éticas suscitadas pelo avanço da inteligência artificial. Então, né, eu acho que fica bem claro que os pensadores, né, estão preocupados com esse avanço avassalador da inteligência artificial e que eles acreditam, coisa que eu também acredito, que nós devemos de refletir sobre os momentos que a gente vive e com isso, né, ver se isso está sendo feito de uma forma razoável ou não. Então ele coloca aqui o status moral de máquinas e como isso impacta as leis que criamos para regulá-las. Vieses algorítmicos, né? Então isso aqui é uma coisa técnica. Na hora que você está construindo algoritmo, você pode dar uma tendência a ele, né? Por trás de uma cortina dizendo que isso está sendo feito por uma máquina. Mas a gente nunca pode esquecer de quem faz os algoritmos, né? Quem desenvolve os programas, os scripts, né? São os seres humanos. Então ele pode colocar lá regras
que sejam tendenciosas, né? E as relações de poder no mercado de tecnologia. Opa, mercado de tecnologia, as grandes big techs, como é que elas interagem, né? Com a sociedade, com os governos. E conceitos como ele coloca, né, o transhumanismo, a ideia de que o ser humano pode ser aprimorado por meio da ciência. Nossa, isso daria muitas discussões, né, essa frase. E eu pontuei aqui mais uma ideia que acontece ao longo da matéria. Né? O senhor afirma que a legislação relacionada à inteligência artificial é insuficiente. Como avalia a situação de hoje? Bom, nos últimos anos houve um processo de transformação de princípios éticos em diretrizes práticas. Então, cabe ressaltar aqui, né, que o livro foi publicado em 2020, onde não tinha nem sido lançada o ChatGPT. Tá? Mas também acho que a legislação europeia é bastante avançada em comparação com planos de regulamentação de outros lugares no mundo. Ok? Então estamos acrescentando aqui mais uma coluna, né, da Folha de São Paulo, a coluna da Mônica Bergamo, de abril de 2024, dizendo que a Defensoria vai à Justiça para que o Musk pague 1 bilhão por atentar contra a democracia brasileira. Então, um órgão da República, né, a Defensoria Pública da União, ingressou na Justiça com um pedido para que a rede X, né, seja condenada a pagar uma indenização por dano moral coletivo e danos sociais causados ao Brasil. Né? A ação sustenta que o Elon Musk, dono da plataforma, teria cometido violações graves contra o Estado Democrático de Direito ao incitar o descumprimento das decisões judiciais, ou seja, das leis brasileiras, certo? Então, sem muito mais desenvolvimentos, né, só queria indicar aqui que a ação é encabeçada pela Defensora Nacional de Direitos Humanos da DPU, Carolina Soares Castilhano Lucena, endossada por a ONG Educafro e pela Instituição de Fiscalização e Controle. O que podemos concluir sobre a nossa conversa de hoje? Né? A força da inteligência artificial, aqui sendo significativamente representada pelo ChatGPT, que é um chatbot. Né? Então é inquestionável a força, as aplicações dessa ferramenta. Tá? Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, né? A inteligência artificial, no caso também do ChatGPT, ele é um papagaio. Então essa que foi a ideia que coloca a professora do MIT, né? Que eu acho que é uma ideia muito legal da gente guardar para nortear as nossas avaliações, as nossas reflexões. Ela reflete as informações existentes, certo? Então, vai continuar cabendo a originalidade, né, aos seres humanos, tá legal? E outra coisa que aparece naturalmente, veja bem, gente, isso é uma coisa que tanto a professora do MIT, né, quanto o professor da Universidade de Viena, né, ou seja, um professor europeu e uma professora americana, refletem sobre a regulação dessas ferramentas. Então, isso são coisas que, de novo, fazem parte da nossa atualidade e que a gente tem que participar dessas discussões, verificar como que essas coisas estão sendo desenvolvidas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu me estendi um pouco mais, porque toda vez que a gente vai colocar esses temas mais polêmicos, surgem muitas ideias, então não me preocupei em fazer um filme de 8 a 10 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Curtam lá o nosso canal, né, fortaleçam a nossa ideia. Está aqui o e-mail disponível para a gente conversar mais especificamente, caso alguém deseje isto. Tá legal? Aqui né, não são as referências, são as matérias da Folha de São Paulo que foram utilizadas para desenvolver essa conversa, né? Então estão aqui o nome das matérias com seus autores e as devidas datas de publicação.